Conta-se que no século passado, um turista estadunidense resolveu fazer uma visita ao Egito. E indo na cidade do Cairo, ele desejava visitar um famoso sábio, conhecer esse famoso sábio. E chegando lá, ele teve algumas surpresas. A primeira delas é que o sábio morava num quartinho, num casebre. Adentrou, cumprimentou. E a outra surpresa, de mobília, só havia uma caminha, uma cama rústica, um banquinho rústico e uma mesinha rústica. Fora isso, uma montoeira de livros. De mobília é só aquilo. Então ele pergunta ao sábio: onde estão os seus móveis? Ao que o sábio responde fazendo a mesma pergunta: e onde estão os seus? E o turista, ora, mas eu estou aqui de passagem. E o sábio responde: eu também. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de amor e redenção do Cristo, à luz da doutrina espírita. De fato, nós estamos aqui de passagem. Existe um princípio que eu gosto muito de enunciar. Não importa o seu autor. E ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É porque a verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida espiritual. Nós, repetimos, estamos aqui de passagem. Deus, por muitas e muitas vezes, nos concede um corpo físico para estagiarmos no plano terreno, no plano corporal, a fim de corrigir os nossos erros, contribuir na sua obra da criação, na obra de Deus, ao mesmo tempo adquirindo experiências, combatendo as nossas imperfeições, adquirindo novos valores no rumo da perfeição, no rumo para Ele, para Deus. Lê do engano acharmos que possuímos aqui posses materiais, coisas, casas, automóveis, utensílios, roupas. Nada disso nos pertence. O próprio corpo físico em que estagiamos não nos pertence. Desse modo, o que nos pertence então? O que realmente possuímos? O que verdadeiramente possuímos? O quê? Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, existe uma instrução de um instrutor espiritual que vai responder a essa pergunta. Qual é a nossa verdadeira propriedade? Essa instrução é assinada pelo espírito de Pascal, aquele que foi realmente Pascal na vida física. Está no capítulo 16, no item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título da instrução se chama A Verdadeira Propriedade. E pergunta a Pascal: qual é a verdadeira propriedade da criatura humana? A minha verdadeira propriedade,
a sua verdadeira propriedade. Ora, é tudo aquilo que a gente vai levar para o mundo espiritual. Essa é a verdadeira propriedade. Ou seja, tudo aquilo que não é de uso do corpo, tudo aquilo que é de uso da alma, do espírito imortal. Ou seja, a inteligência, o conhecimento, as qualidades intelectuais, as qualidades morais, tudo isso constitui a verdadeira propriedade, aquilo que a criatura humana vai levar para o mundo espiritual. E aí o espírito de Pascal faz uma analogia bem interessante. Quando você vai fazer uma viagem para o exterior, para um país estrangeiro, por exemplo, você arruma a sua bagagem. A sua bagagem é constituída de tudo aquilo que você vai usar no país estrangeiro. Roupas, utensílios, etc., dinheiro. Quando você chega lá, você vai se hospedar. Se você tem muitas posses, muito dinheiro, bastante dinheiro, significa que você acumulou o dinheiro, você juntou, você trabalhou, você conquistou esse dinheiro, vai usar lá, vai desfrutar de um hotel de luxo, por exemplo, ou casa, hospedarias e etc. Se você tem posses poucas, tem pouco dinheiro, você vai se hospedar em hotéis mais simples, onde se gaste menos, etc. Se você não tem dinheiro quase nenhum, então tudo aquilo que você vai precisar nesse país estrangeiro é aquilo que você possui, que é de uso do corpo, que é de uso da vida terrena. Na vida espiritual a coisa é bem parecida, é assim também, só que os bens, as posses, a verdadeira propriedade não são os bens materiais, são esses que acabamos de falar. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, as qualidades intelectuais, tudo aquilo que é de uso da alma, do espírito imortal. É por isso que aqui é o local de se trabalhar para a aquisição desses valores, conhecimento e virtudes, principalmente as virtudes, as qualidades morais, principalmente. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões roubam. Acumulem tesouros no céu, onde a ferrugem e os vermes não comem e os ladrões não roubam, disse Jesus. Os bens materiais, os tesouros da terra, são meios. Os bens do Espírito, os tesouros do Espírito, são o fim. O fim. É por isso que Jesus recomendou nessas palavras: não acumulem tesouros na terra. Não quer dizer que você não deva trabalhar por adquirir esses bens. Como eu falei, esses bens são meios, mas o principal trabalho deve ser o de aquisição dos valores, dos tesouros do céu, porque é com eles que você, eu, nós todos estaremos marchando para a perfeição, levaremos para a vida espiritual, onde quer que estejamos, a verdadeira propriedade nossa. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.